Bem-vindos à vossa emissão Um Cântico do Galo. Nous sommes mardi 9 août Terça-feira, 9 de agosto de 2022. Senhor nosso Pai, nós te bendizemos pela tua fidelidade, pela tua grandeza, pela tua bondade. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo teu senhorio, obrigado pelo poder da ressurreição que opera nos nossos corações, nas nossas vidas. Pai Santíssimo, em nome de Yeshua, nosso Salvador, nós te bendizemos, Adonai, nosso Rei. Bendito sejas tu, Senhor, e obrigado por este dia, obrigado por estes homens e mulheres que amam a verdade, que não querem seguir o inimigo, que querem caminhar na luz da tua palavra em nome de Yeshua. Obrigado, Pai. Amém. Shalom a todos, meus amigos, irmãs e irmãs, os amigos em Cristo, evidentemente, porque hoje somos irmãs e irmãs, a amizade em Yeshua. E vamos falar sobre um tema, como puderam constatar no título, que é claro. Então, as relações sexuais antes das bodas. E vocês sabem que há cada vez mais cristãos, pessoas, nomeadamente falsos pregadores, agentes do inimigo, de Satanás, que desviam muitas almas da verdade para desviá-las, para levá-las verdadeiramente ao inferno, ensinando coisas que não devem ser ensinadas. Pessoas que dizem literalmente que é preciso provar, nomeadamente esse falso profeta, que é preciso provar as mulheres antes do casamento, antes das bodas, antes de casar com elas, como se as mulheres fossem objetos, pão, eu não sei, mas... Então a palavra é deformada, as santas escrituras são deformadas e milhões de pessoas são induzidas em erro. Pessoas que são cada vez mais enganadas assim pelo inimigo. E como estamos numa geração de ímpios, uma geração em que a verdade desapareceu, infelizmente, muitos seguem e são desviados. E a palavra é clara que no final dos tempos, muitas pessoas, segundo 2 Pedro, que existirão falsos doutores, que vão arrastar muitas pessoas para as suas perdições, nas suas heresias, e é isso que nós estamos a ver, justamente. Então há verdadeiramente uma confusão e eu penso que estes serão, hoje, muitos serão também encorajados, muitos serão iluminados, são esclarecidos, porque como o Senhor também me esclareceu nesse tópico, graças ao Senhor ou graças ao seu Espírito, acerca disso. Os falsos pregadores, estes impúdicos, ímpios, deformam a palavra do Senhor. Eles servem-se de Êxodo, no capítulo 22, o versículo 15. Eles servem-se dessa passagem para encorajar as pessoas a deitarem-se antes das bodas. E vamos verdadeiramente basear-nos na palavra, como habitualmente. Então vamos todos pegar em Êxodo 22, 15. Vou ler em nome de Yeshua, nosso Salvador e Senhor. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. No versículo 16 diz-nos: se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro o que for o dote das virgens. Então aqui já fala-nos de uma virgem que não está noiva. Então é necessário permanecer na palavra. Fala-nos de uma virgem que não está noiva, seduzida por um homem. Seduzida por um homem. Então, já aqui vemos bem que a palavra hebraica traduzida em português é uma palavra muito forte, seduzir. E este verbo significa também enganar, como vocês o sabem. Então aqui, o verbo seduzir é verdadeiramente utilizado no mau sentido.
no sentido verdadeiramente de afastar a jovem moça do caminho da verdade. É isso, o desvio, a sedução, tirar alguém do caminho direito. E vejam, no versículo 16 diz-nos: se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe ao violador, porque aqui a questão da violação, e vocês irão ver, não se surpreendam, e alguns perguntarão, está escrito onde no versículo, mas vamos ver noutra passagem, irão ver. Aqui, na verdade, a jovem não foi honrada, a família não foi honrada. Eu não falo do dinheiro, mas o pai, porque é o homem que casa a sua filha, são os pais que casam os seus filhos, segundo a palavra. Então aqui, a consequência do ato colocado pelo homem, no versículo 16, é a possibilidade de que o pai da filha recuse dar a sua filha ao homem com quem ela se deitou. Porquê? Porque simplesmente o homem, o pai, não foi claramente, como dizer, honrado. Porque há regras que o Senhor estabelece, há leis que o Senhor estabelece, certo? Então, se o pai recusa dar a sua filha em casamento ao homem com quem se deitou, o homem vai ainda assim pagar em dinheiro o valor do dote. E porquê esse dote? Porque simplesmente era para restaurar a reputação. Para restaurar a reputação da jovem, da família. Então eu releio. Êxodo 22:15. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro o que for o dote das virgens. Então vemos aqui que o pai da jovem pode também recusar este casamento porque a sua filha teve relações com um homem que não conhece, que o pai não conhecia. E vocês irão ver também que se o pai recusa é porque as regras não foram respeitadas, e vamos vê-lo porque a família não foi respeitada, e vamos ver isso, certo? É muito importante. Então, o dote hoje não é mais atualidade, isso era na época, e é por isso que se fala aqui do dote das virgens. Em Israel havia o dote das virgens, o dote dado à família da mulher, se a jovem moça virgem tinha tido as relações sexuais antes das bodas, antes das núpcias, antes do acordo dos pais, e vamos ver isso. E parar apenas sobre esta passagem é verdadeiramente deformar a palavra do Senhor, certo? E irão ver que a mesma lei é repetida em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 19, com uma precisão que Êxodo não dá. Então, em Deuteronômio 22, 29, vamos ver o que a palavra diz aqui. No versículo 29 nos diz: o homem que se deitou com a moça, podemos começar até no 28 para boa compreensão. Não, a partir do versículo 23. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas, se for no campo que o homem achar a moça que é desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém, à moça não farás nada.
Não há na moça pecado digno de morte, porque, como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois ele a achou no campo. A moça desposada gritou, mas não houve quem a livrasse. No versículo 28, se um homem achar uma moça virgem não desposada, e vejam bem, aqui estamos na mesma lei, é a mesma lei de Êxodo 22:16, que é repetida. Se um homem achar uma moça virgem não desposada e pegando nela, então temos aqui um detalhe que Êxodo não nos dá, e pegando nela, ou que a capture, então vejam bem que Êxodo 22:16 fala, temos a precisão aqui, porque é o mesmo versículo, mas aqui temos este detalhe, a questão de uma jovem moça que é virgem, que vai ser capturada por um homem, uma virgem não desposada, que vai ser pegada ou capturada por um homem e violada, e o homem vai se deitar com ela. Se um homem achar uma moça virgem não desposada e pegando nela, deitar-se com ela e forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 ciclos de prata. E temos também aqui um detalhe que não temos em Êxodo, é uma questão de 50 ciclos de prata. E porquanto humilhou, outro detalhe que não temos em Êxodo, a humilhação, é a questão da violação aqui, certo? É isso que é necessário compreender, humilhar uma mulher. Humilhar uma mulher que foi violada. Porque ele humilhou, ela ficará sendo sua mulher, não a poderá repudiar por todos os seus dias. Então vejam bem que Êxodo 22:16 fala justamente da jovem mulher, da jovem virgem não desposada que vai casar com um homem, e o homem deve pagar o dote ao seu pai. É-nos dito que o pai também pode recusar de dar a sua filha. Porquê? E porquê que o pai pode recusar? Temos o detalhe aqui em Deuteronômio, porque é a mesma lei. É o detalhe que nos confirma que a mulher foi humilhada, porque a mulher foi humilhada, certo? Ou seja, a mulher não deu o seu consentimento. E os pais também não foram contactados antes. Os pais não foram honrados, certo? Porque a palavra nos diz que o casamento seja honrado por todos. Então os pais não foram honrados. Então tomar Êxodo 22:16 para dizer às pessoas que se deve provar uma mulher antes do casamento, como este homem e outros falsos profetas e falsos pregadores, falsos doutores inspirados pelos demónios ensinam, é verdadeiramente conhecer mal a palavra do Senhor, é conhecer mal as tradições judaicas, hebraicas, orientais da época. Então é verdadeiramente... E sabem, quando lemos a Bíblia, é preciso compreender que há também um plano cultural por trás. Há uma história, há um povo, há vários povos com tradições e costumes. Então não se deve misturar tudo assim. Então, se o pai da jovem moça recusa, se ele podia recusar, é porque ele estimava que a sua filha não foi honrada tal como a família, ela foi violada e humilhada. Não esqueçam essa palavra, humilhada, certo? Humilhada. É muito importante de sublinhá-lo, irmãos e irmãs. É verdadeiramente importante sublinhar isso, certo? É importante. Agora, vamos colocar a questão. Como o casamento era celebrado na época? Como? As mulheres deitavam-se com os homens antes? Será que os homens deitavam-se com as suas mulheres antes das bodas ou depois das bodas? Vamos verificar nas Escrituras. Estamos no livro de Juízes. Mesmo antes de irmos a Juízes, vamos a Gênesis, certo? Eu sei que muitos entre vós amam a palavra do Senhor. Estamos em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 1. Isaac, pois, chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a
Ara, Padam Aram, à la maison de à casa de Bethuel, Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas parmi de les filles Labão, de Laban, frère de ta mère. irmão de D'accord, tua là, mãe. Jacob E n'a então pas aí dit, va Jacó prendre des femmes, prends une não femme. disse para ir pegar, Voilà, tomar le mulheres, signe de mas uma la- mulher, está la no polygamie, singular. comme ces gens Então, em parlent de relação polygamie, on va en também reparler à encore en détail poligamia, plus vamos tard. também falar em Pas de detalhe problème. em relação a isso com a Voilà. palavra. Donc, son père lui demande d'aller prendre une femme Então, o là-bas. seu pai pede-lhe para Et si nous ir allons plus tomar loin uma en mulher Genèse, lá. chapitre E se 29, formos mais longe, em Gênesis capítulo voilà, 29, regardez bien. vejam bem, Et à Genèse chapitre 29, capítulo 29, et alors nous lisons lemos à partir a partir do verset 16. versículo Or 16. Laban avait deux filles. Le nom de Ora, l'aînée Labão était tinha Léa, duas et le filhas. O nom de nome la da mais cadette velha era Rachel. Leia e o da mais Léa avait moça les yeux Raquel. délicats, mais Rachel Leia était tinha belle de os olhos taille et enfermos, belle de enquanto figure. que Raquel era Jacob formosa de aimait porte e de Rachel, et il semblante. dit, Je Jacó, te porquanto servirai amava a 7 ans Raquel, pour Jacob, disse: ta cadette. 7 anos te servirei para ter a D'accord? Raquel, tua filha mais Donc, moça. il ne l'a pas goûté avant, il n'a pas Então couché ele avec não, avant, parce que não toutes les provou femmes, hein, antes, c'est não, du não se n'importe deitou quoi. com ela antes. Très Então não se insultant provam as mulheres antes. É muito comme insultuoso langage, isso, comme como propos. linguagem, como propósito. Et Laban répondit, E Il vaut Labão mieux que je te la respondeu: donne melhor que de é la que donner eu à un autre a dê a homme. ti do que a outro. Demeure avec moi. Fica comigo. Ainsi, Assim Jacob serviu servit Jacó 7 7 ans anos pour por Rachel. causa de Raquel. Mais E elle estes fut lhe à ses yeux pareciam comme como quelques poucos jours dias, à pelo cause de son muito que a amour pour amava. elle. Et Jacob dit à Então Laban, Jacó disse a Labão: Donne-moi ma dá-me a femme. minha Voyez mulher. que Então il a vejam servi bem 7 que ans ele serviu 7 anos sans toucher sem tocar Léa. Leia. Comment dire Rachel? Não, Raquel. Hein? Sans toucher Sem ni Léa ni Rachel. tocar nem Leia Il a nem servi Raquel. 7 ans pour E ele Rachel, serviu Rachel, 7 anos et il por ne l'a pas Raquel. touché E ele avant. não a tocou antes. Et il va lui dire, E ele vai lhe au verset dizer 21, no Jacob dit à 21: Laban, Donne-moi ma dá-me femme, minha mulher, car mon temps porque o est tempo já accompli, está et cumprido j'irai para vers que eu a elle. tome por mulher. Na Donc, verdade, car aqui o mon termo temps é: est eu accompli, irei et j'irai vers elle, até comprenez ela. que, et j'aurai des rapports Ou sexuels seja, avec isso quer elle. dizer que J'aurai une intimité avec existirão elle. relações sexuais Donc, com ici, ela, uma intimidade. l'hébreu Aqui o hebraico utilise usa un euphémisme. um eufemismo. Voyez? Donc, au lieu d'utiliser Em vez de utilizar le verbe o verbo coucher deitar sexuellement avec, sexualmente l'hébreu com, va o utiliser le hebraico verbe usa aller o vers. verbo Vous voyez ir bien a. qu'il y a il y a vraiment, c'est très Há verdadeiramente imagé essa ici. imagem, Voilà, donc j'irai vers elle, ir c'est-à-dire j'aurai a des ela, rapports ou seja, intimes avec elle, relações comme quand la Bible íntimas dit, com ela, tal l'homme como a Bíblia quittera son diz père et que o sa homem mère, deixará attachera seu sa pai femme, e mãe, et se les deux unirá à sua mulher e os deviendront dois une se seule chair. tornarão uma só S'attacher carne. ici, c'est pareil, Unir aqui é avoir parecido, de rapports intimes. está relacionado com as D'accord? relações íntimas. Et voilà. Et là, vous voyez bien que Jacob Então Jacó demande à aller pede para avec ir sa femme com a sexuellement sua 7 ans mulher sexualmente après, e 7 anos comment depois, dire, como dizer, son travail, do seu après trabalho, son depois engagement do vis-à-vis de son seu, père, du père de do Rachel. seu compromisso Il a para com o pai travaillé de pendant 7 ans, Raquel. et Ele au bout de 7 ans, trabalhou il dira, 7 anos e no donne-moi final ma ele femme. dirá: dá-me a Parce minha que mulher, cette femme porque ne esta lui mulher est pas été encore donnée. não lhe Cette tinha femme ne sido lui a pas ainda été encore dada, donnée. não tinha Vous sido voyez? dada esta mulher. Donc voilà pourquoi il demande Então à ce aí que está cette porque é femme, que ele lui soit pede donnée, lui soit para que donnée esta par mulher elle. lhe seja dada Voilà. por Labão. Donc que cette femme lui soit donnée. Donc vous voyez bien que la Então parole est claire. vejam Il n'y a bem pas que a besoin palavra é d'être clara e não há docteur de la necessidade parole, de ser d'être doutor da prophète palavra, pour comprendre profeta, ces choses-là. ou Voyez? para compreender isso. Donc il était effectivement Então patient. ele era Il n'était pas realmente du tout paciente, impudique, não era Jacob. impúdico. O Contrairement à ces Jacó, faux docteurs, contrariamente a ces faux esses prophètes falsos de- doutores, tous falsos ces faux prophètes profetas d'aujourd'hui. de Et hoje. regardez le verset Então, 22. e vejam o versículo 22. Laban Reuniu, pois, tous Labão les hommes du todos lieu os et homens fit do quoi? lugar e Un fez o festin. quê? Fez um Oh banquete Seigneur, ao Senhor. Laban va réunir Labão vai tous les reunir hommes du todos lieu os homens do lugar et va faire e quoi? vai fazer Un o quê? festin. Um banquete. Il ne doit pas y avoir de Não rapport deve sexuel haver avant relações les íntimas festins. antes Avant do les banquete, noces. antes das festas, antes das C'est bodas. antibiblique, É c'est antibíblico, antichrist é comme anticristo enseignement. como C'est de la ensinamento. sorcellerie. Isso é Ce sont des bruxaria. doctrines des São démons. as doutrinas demónios. Voyez? Nous devons rester bibliques, Devemos frères et sœurs. permanecer bíblicos, irmãos Vous e ne devez irmãs. pas Vocês não devem courir après les gens qui correr s'excitent atrás sur les das réseaux, pessoas que se parce excitam qu'ils nas ont redes plus de foule, ils ont porque une foule, têm uma beaucoup de multidão, vues. muitas Et, ce n'est pas ça la visualizações. parole. Não é Il faut isso a pas être palavra. excité. Não se deve excitar com Quelqu'un peut isso. connaître par Alguém cœur pode toute la conhecer Bible de et, cor toda a la Bíblia déformer. e deformá-la. Satan connaît la parole, Satanás mais il la conhece a déforme. palavra, mas Vous voyez? ele a Il deforma. faut vraiment qu'on fasse É attention parce que verdadeiramente beaucoup de terem gens se font atenção a avoir. isso, porque muitas pessoas se deixam Vous levar voyez por que isso, Laban muitas. E vejam va bem que réunir Labão tous les vai gens, reunir todas as tous les pessoas, hommes du lieu, todos il os va homens faire do un lugar e festin. vai fazer um banquete. Hein?
frères et sœurs. Irmãos e irmãs, Donc, vous savez ce que c'est un então festin. vocês sabem o que é um festim ou um banquete? Donc, Então, si se nous allons dans le vamos dictionnaire ao dicionário vérifier para verificar le mot a palavra festim, le simple, uma voilà. palavra simples, Festin, c'est quoi? festim é o quê? Ben, écoutez, on va Escutem, vous aider. vamos ajudar-vos. Festin égale Festim é repas- igual repas a uma solennel refeição et somptueux sumptuosa donné en l'honneur dada de em quelqu'un, honra de d'un alguém, événement, de um festin de evento, noces, festim ou de bodas, synonyme, à sinónimo, banquet, a gala. banquete, gala, Voyez? vem. Voilà. Donc, festin, Então, on peut dire festim, simplement, c'est un podemos repas, dizer simplesmente Voilà. que é uma refeição, repas de noces. uma refeição Tout das simplement. bodas, tão simplesmente Voilà ce quanto que la isso, parole e é nous dit. isso que a Voilà palavra ce que nos va diz. faire le papa, É isso que vai fazer o papá, le papa de o papá Rachel, de Il va faire Raquel. un Ele vai festin fazer um banquete n'est-ce pas, para, son gendre, para o seu pour sa genro, fille. para a sua Et filha. regardez le verset 23. E vejam o versículo Genèse 23 29. de Gênesis 29. Mais quand le À soir fut tarde venu, tomou a il Leia, prit Léa, sa fille, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com il ela. s'approcha d'elle. Donc, pareil ici, vous Então, voyez parecido aqui, le verbe coucher o verbo sexuellement deitar-se avec, sexualmente le verbe com, coucher, o verbo deitar, va être vai remplacé ser par substituído un autre por outro euphémisme, eufemismo, aproximar-se no vous caso, voyez, s'approcher d'elle, ou aproximar-se aller vers dela, elle. ou Voilà. ir até Donc, quand ela. vous lisez ça, comprenez que Então, quando Jacob leem a isso, été, compreendam a eu que des Jacó rapports intimes avec, teve cette relações femme, avec Léa. íntimas com esta mulher, com Leia. Donc, vous voyez bien que Então, vejam c'est bem que le papa é o papá de la fille da filha qui va la mener que vers vai levá-la son mari. até o seu Comme marido, le Seigneur, notre como o Créateur, Senhor, notre nosso Papa Criador, céleste, nosso Papá a Celeste, fait dans Genèse. fez Il a em pris, Gênesis. Ele il tomou, a endormi Adam, ele adormeceu il a pris Adão, l'un ele de ses tomou côtés, um dos seus lados et il a bâti une femme e ele avec construiu ce uma côté mulher qu'il com avait este pris lado de que ele l'homme, tinha tomado do et il homem, va amener e ele vai Ève, levar Cava Eva, vers Cavá, l'homme. até ao homem. Et ici, E aqui, Laban Labão va vai procéder de la même manière. proceder C'est da l'homme mesma qui marie maneira. sa fille. É o homem que Et casa a le sua soir, filha. nous dit la E parole, no il serão, amène diz sa a fille palavra, vers ele leva a sua Jacob. filha até Le verset Jacó. 24, No versículo Labão 24, e Labão donna deu sua Zilpa, serva sa servante, Zilpa à Léa, por sa serva fille, a Leia, pour sua servante. filha. Et le verset 25, E no versículo 25, matin, quando amanheceu, que voici eis que era Léa. Leia. Alors, Jacob Pelo dit à que Laban, perguntou qu'est-ce que Jacó a tu m'as fait? Labão: que N'ai-je é pas isto que me servi de toi fizeste? pour Porventura Rachel? não te servi em troca de Pourquoi Raquel, m'as-tu trompé? porque então me enganaste? Laban répondit, Respondeu cela ne se Labão: fait não pas se chez nous. faz assim em De nossa donner la terra, plus não se dá jeune a menor avant antes da l'aîné. primogênita. Donc, Então la vejam famille bem qui que é a marie, família que casa hein, leurs enfants. os seus filhos. Et regardez le E verset vejam 27. no versículo Laban 27, continue. Labão Il dit, continua: achève la cumpre semaine a avec semana celle-ci, desta, et nous te entanto donnerons daremos aussi também l'autre a outra, pour le pelo service trabalho que de tu outros feras 7 encore anos que chez ainda me moi servirás. cette autre année. Voyez? Vem, Et donc vous voyez bien que veem bem que c'est comme ça que ça se passait. é Il y assim avait que se les noces passava. qui duraient 7 Havia jours as chez bodas les que orientaux. duravam 7 Les dias noces entre os duraient orientais. 7 jours. As bodas duravam 7 Voilà. dias. Donc vous voyez? Então Voilà vem, pourquoi Laban aí lui está dit, porque que il Labão dit à lhe Jacob, diz a achève la Jacó: semaine avec cumpre a celle-ci. semana desta. Donc les noces duraient Então 7 as jours. bodas Tous les duravam jours pendant 7 7 dias. jours, Todos os c'était la dias fête. durante 7 dias era a C'était la festa. fête. Les gens Era a se festa e as réjouissaient, pessoas comme la parole celebravam, dit que como a le palavra mariage soit diz, heureux de tous. que o casamento Voyez, seja mes amis. honrado de todos. Et dès la E première desde a soirée, primeira noite, la fille a et jovem l'homme e o avaient des homem rapports tinham intimes. relações Dès la première íntimas soirée des desde a noces. primeira noite das bodas. Voyez? Et il fallait maintenant E era preciso agora valider validar le mariage o par, casamento por, comment dire, como dizer, le sang pelo coulait. sangue que era Parce qu'il derramado, fallait à porque tout prix era necessário a que todo o custo la fille que a jovem prove aux anciens de aos la anciãos da ville vila le signe de sa o sinal virginité. da sua virgindade. Et avait un tissu E qui havia était tecido utilisé, que era tissu utilizado, blanc, tecido il y avait branco, du sang, parce e que havia o quand la sangue, femme porque quando a va mulher nouvellement avec un homme, pour la première se fois, junta com elle perd um du homem sang. pela primeira Et, vez, perde-se voilà, o le sangue, sang, c'est l'alliance. Le e o sang, c'est sangue é a l'âme. aliança, é Parce que a le alma. sang aussi, O sangue é também, c'est comment dire, como le sang dizer, utilisé o aussi sangue é utilizado pour também sceller para l'alliance, selar a aliança entre l'homme et la femme. entre o homem e a mulher. Voilà. Et Aí là, está. E então le mariage va être o casamento validé. vai ser validado Et on peut vérifier e podemos dans verificá-lo le em, livre no livro de Deutéronome, de chapitre Deuteronômio, 22, regardez, capítulo à 22, partir du vejam, verset a partir 13. do versículo Quand 13. un homme aura pris une femme, Se um homem et tomar uma qu'après mulher être por venu esposa e vers tendo elle, coabitado donc com après avoir ela, couché avec,
ou seja, deitar-se com ela, vier a desprezá-la, ele ia atribuir coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e quando me cheguei a ela, não achei nela os sinais de virgindade. Então o pai e a mãe da moça tomarão os sinais da virgindade da moça e os levarão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem e agora ele a despreza. E eu dei. Então é o homem, são os pais que casam os seus filhos. Aí está porque que uma mulher que se deita antes das bodas, antes, como dizer, do consentimento dos pais, segundo o Senhor, claro, é uma mulher que peca, é um homem que peca. E aí está porque aqui em Êxodo, a mulher virgem que vai ser humilhada por um homem, o pai da jovem moça podia também, na época, recusar esse casamento, recusar dar a sua filha em casamento. E aqui o papá, o homem e a mulher, os pais da jovem moça vão produzir os sinais da virgindade aos anciãos da vila, da cidade, à porta. E porquê a porta? Porque na época a maior parte das cidades eram fortificadas, não se podia entrar facilmente, haviam as portas, as torres de guarda com guardiãos e ainda sentinelas que vigiavam. E nas portas destas cidades sentavam-se então os tribunais e então aí os anciãos e as pessoas mais velhas se sentavam para julgar o povo. E aqui o pai vai produzir à porta os sinais da virgindade da sua filha. E no versículo 17 diz: e eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo: não achei na tua filha os sinais de virgindade, porém, eis aqui os sinais de virgindade da minha filha. E eles estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. E então os anciãos daquela cidade, tomando o homem, o castigarão, e multando em 100 ciclos de prata os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Se, porém, esta acusação for confirmada, não se achando na moça os sinais da virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E então vejam bem então que agora aquilo que é ensinado hoje, que se pode deitar com uma mulher antes do casamento porque é preciso prová-la segundo esses ensinamentos erróneos. Imaginem agora aqui uma mulher judia provada assim pelos homens antes das bodas e o senhor que iria casar com ela agora, e se não achava os sinais de virgindade nela, poderia condená-la e trazer uma queixa contra ela aos anciãos da cidade, e os anciãos da cidade iriam ordenar lapidar desta jovem. Que confusão! Que confusão hoje! Que confusão no campo do cristianismo paganizado. Então vocês viram que entre os orientais que as bodas duravam uma semana, e se vocês tomarem o exemplo de Sansão igualmente no livro de Juízes, vejam bem, Juízes capítulo 14 no versículo 1, desceu Sansão a Timnate e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe dizendo: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Então vejam bem que Sansão aqui, na época, os homens falavam aos seus pais em relação ao casamento e eram os pais que tomavam a mulher para os seus filhos. Então seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse porém Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. E vejam bem, no versículo 5, desceu pois Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. E no versículo 8, passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. Continuamos.
Mais longe, no versículo 10, desceu o pai de Sansão, desceu seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete. Fez um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. Porque assim os mancebos costumavam fazer. Ou seja, na época, entre os orientais, os judeus, os hebreus, mesmo entre os filisteus, quando um jovem homem se casava com uma mulher, ele organizava um festim, um banquete durante uma semana. Vem e vejam de seguida. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar ouviram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: permite-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e me o descobrirdes, 7 dias de bodas, vem? Então, é incrível. E a mulher de Sansão vai perturbá-lo durante 7 dias para ter a resposta ao enigma. Então, vejam bem que o banquete durava 7 dias, desde a primeira noite. O homem podia ter relações sexuais com a moça, porque os pais estavam de acordo, as duas famílias se tinham encontrado e tudo isso, e então não havia casamento. Como dizer, não havia relação sexual antes do banquete, antes das bodas. E, para além disso, como sabeis, hoje estamos noivos ao Mashiach, a Cristo. E nós esperamos o quê? As bodas do Cordeiro. Vem, nós esperamos as bodas do Cordeiro. Ele nos noivou e ele partiu preparar um lugar na casa do Pai e ele voltará para nos tomar. E é assim que os orientais procediam, como Sansão. Ele noivou em primeiro lugar a mulher e ele partiu para preparar um lugar e repartiu com os seus pais para tomar a sua mulher. E quando ele chegou, ele descobriu que a sua mulher tinha sido dada a outra pessoa. E vejam no versículo 15, ao quarto dia, pois disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido a que declare o enigma para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso nos convidaste para nos despojardes? Então, acaso nos convidaste para nos despojardes? É incrível. E vejam, é-nos dito que a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me odeias e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma e não me declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararei a ti? Assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava, então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Então vejam bem que as bodas duravam 7 dias. Irmãos e irmãs, por favor, não corram atrás de pregadores de YouTube aqui e ali. Não se deixem manipular, impressionar por pessoas que, como dizer, têm um débito muito alto de versículos bíblicos que não compreendem e que deformam todos os sentidos, porque estamos numa geração em que muitas pessoas querem fazer o buzz, querem ter muitas visualizações, querem ter o sucesso segundo os homens, porque são pagos pelo YouTube, porque são pagos, ou seja, todas essas pessoas lhes enviam dinheiro. É verdadeiramente terem atenção, porque os tempos são particularmente difíceis. É importante de compreender estas coisas aqui. E o que é que a palavra nos diz? Há muitos versículos. Vejam, estamos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, vejam. No versículo 36. Uau, Senhor. Uau. O Senhor é fiel, tudo está na palavra, efetivamente. Podemos mesmo começar a partir do versículo 36.
Mas se alguém julgar que lhe é desairoso conservar solteira a sua filha donzela, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo domínio sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar virgem sua filha, fará bem. De modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela faz bem, mas o que não a der fará melhor. Então vejam bem que as pessoas que dão em casamento, ou seja, o homem da família que dá os seus filhos em casamento, é incrível como a palavra do Senhor é deformada, como as pessoas deformam as santas cartas. E se vamos ainda a Hebreus, capítulo 13, no versículo 4, honrado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Honrado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Elohim julgará. Os adúlteros. O Senhor vai julgar os adúlteros. E aí está o que a palavra nos diz. O adultério é um pecado terrível, como sabeis, e o Senhor irá realmente julgar os adúlteros. Então são as famílias que se reencontram. É isso o casamento. O reencontro de duas famílias, e o casamento agora é validado quando há uma relação sexual, mas para que haja essa relação é necessário que o homem que está apaixonado fale primeiramente, claro, ao Senhor para saber se é a sua vontade de estar com essa mulher, e a mulher igualmente. Para nós que somos cristãos, claro, pedir a vontade do Senhor, e uma vez que têm a paz os dois, uma vez que se colocaram à prova um ao outro, porque é necessário colocar à prova, como a palavra diz, colocar à prova os outros, colocar à prova mutuamente, e uma vez que o homem e a mulher estão seguros e certos que o Senhor está envolvido, então naturalmente irão falar aos seus pais, às suas famílias, e as duas famílias se reencontram, porque é a unidade de dois indivíduos, o homem e a mulher, nomeadamente Adão e Eva, e de seguida os pais, como a palavra o diz. Como a palavra o diz. Então vejam que na Bíblia, a cada vez que havia um casamento, as famílias eram reunidas. As bodas, está na Bíblia. Vejam, as bodas de Canaã. José, o pai adotivo do Nosso Senhor Yahushua, ele estava noivo a Miriam, Maria, e Maria era virgem, porque o noivado entre os hebreus era um período durante o qual as duas famílias, ou seja, o homem e a mulher, estavam no processo de se construírem. E geralmente o noivado era, como dizer, uma palavra dada à mulher, e o homem que a noivava ia agora partir junto do seu pai para preparar uma casa. Aí está porque que o Senhor, meus amigos, Ele veio, Ele nos noivou e Ele partiu. Ele partiu junto do Pai e Yeshua, homem, para preparar um lugar para nós, e voltará para nos tomar. Então temos uma bela imagem, e Paulo diz em Efésios 5, entre Cristo e a Igreja. Então quando não há família, há pessoas que verdadeiramente não têm famílias biológicas, físicas, aí não há problema, vocês são adultos, vocês gerem os vossos assuntos segundo o Senhor, claro. É um pecado ir à Câmara para assinalar às autoridades da cidade que vocês se amam e que estão juntos e que querem oficializar o vosso casamento. Não há passagem bíblica que proíba isso. Mas compreendo que o casamento é quando há uma relação sexual, e para que haja um casamento ou uma relação sexual é preciso que as coisas se façam corretamente. Existem os pré-requisitos, ou seja, colocarem-se à prova um ao outro. E primeiro é necessário que haja o amor, depois colocarem-se à prova e tomar o tempo e perceber se o outro é realmente o Senhor, se o seu caráter é verdadeiramente, se reflete verdadeiramente o caráter de Machia, e de seguida, se existe a família, falar com as famílias, tomar o tempo na oração,
para que as Voilà, famílias comme se la parole le encontrem, dit. como a palavra o Voilà. diz. Donc ne prenez pas Então un não verset tomem biblique um hors de son versículo contexte bíblico fora do seu pour faire contexto dire à la para parole fazer dizer ce qu'elle ne a dit palavra pas. aquilo que ela não diz. Non, mes Não, amis. não, meus Non. amigos, não. C'est de la sorcellerie. Isso é C'est, bruxaria. enseigner comme ça, Ensinar assim c'est vraiment un signe é verdadeiramente d'immaturité. um sinal de Soit imaturidade, c'est un signe d'immaturité ou é um sinal de imaturidade, ou un signe um sinal d'appartenance à de l'ennemi. que se pertence ao inimigo. Donc que le Seigneur Então que soit o béni, Senhor sa seja parole est la bendito, lumière, sa a sua parole palavra est é la a vérité. luz, a verdade, Cette parole est de e plus esta en plus palavra é combattue. cada vez mais combatida, Voilà, de plus en plus combattue. cada Nous vez mais devons combatida, rester mas dans la devemos parole, nous devons permanecer rester na dans palavra, l'évangile permanecer no pur, Evangelho l'évangile puro, vrai, o Evangelho l'évangile, verdadeiro, que le Seigneur nous a no laissé. Evangelho que o Senhor nos deixou. Donc, voilà, la parole nous demande E a de palavra nos respecter pede l'autorité. para respeitar as Donc, ce autoridades. n'est pas un Então, péché si não les é um gens pecado se as vont pessoas voir la maire de vão leur ville pour leur dire ver que, nous sommes as mariés. autoridades Ces gens-là, da cidade pas para comme dizer ça, que qui são disent, ouais, il faut aller à la casados. mairie, tout ça, là. Mais pour avoir leur E passeport, para ils ter o vont voir passaporte, les as pessoas Pour vão avoir ver leur as carte autoridades. d'identité, ils vão voir Para les ter o autorités. cartão Quand de ils veulent identidade voyager, também, ils vont voir quando les querem autorités pour le viajar passeport, também, pour les ver documents as officiels. autoridades para os Mais mes amis, passaportes, nous documentos sommes dans un monde oficiais, mas, organisé. meus amigos, Il estamos faut num pas mundo tout mettre à la organizado, poubelle. não se deve colocar tudo no lixo. Não, Il faut pas tout mettre à la poubelle. não se deve colocar tudo Donc, no lixo. il y a des gens Há qui vivent dans pessoas des que coins où il n'y a pas vivem de em mairie. certos cantos Il y a onde não par exemple, existem des pygmées qui sont dans leur forêt, câmaras, por comme exemplo, certains pigmeus Indiens que estão en nas Amazonie. florestas Il y a e pas certos forcément, índios na comme au Canada, Amazónia, comme como no Canadá, aux États-Unis, il y a pas nos Estados forcément Unidos, onde não há necessariamente, comment dire, como d'institutions dizer, de l'État. instituições do Les Estado. gens, ils E as s'arrêtent au niveau de la pessoas famille. param ao Donc, nível le da mariage est família. d'abord une fête familiale. Casamento, em primeiro Voilà. lugar, é uma Et festa après, on familiar peut e simplement depois informer pode pour les simplesmente pays, informar pour les para os chrétiens vivant dans les pays países, où il y a des ou seja, os cristãos que vivem em países onde existem instituições, organização e tudo isso, do Estado, podem simplesmente informar as autoridades e tudo isso, e então não há problema nisso, não há mal nisso. Mas o verdadeiro casamento é quando há relação sexual. Então, para que haja um casamento, ou seja, a relação sexual, é preciso os pré-requisitos. É, em primeiro lugar, estar certo e seguro que é o homem ou a mulher que queres casar. Em segundo lugar, é preciso orar para saber se o Senhor está presente nisso. Em terceiro lugar, é preciso colocar-se à prova para saber se o outro é correto, se o seu comportamento é bíblico ou não. E de seguida, evidentemente, falar aos pais, à família, falar, e as famílias se encontram. Como a palavra o diz. E não se vai provar um homem ou uma mulher, isso não se prova. Não se deve deformar a palavra. Quando a Bíblia diz que se vocês provaram como o Senhor é bom e tudo isso, sim, o Senhor enquanto pão de vida, enquanto água, enquanto alimento, podemos prová-lo, está escrito, mas não temos um versículo que diga que se deve provar uma mulher. Não se deve começar a dizer que Paulo disse, que não é o Senhor que sou eu, mas falando assim, as pessoas se colocam ao nível de Paulo. Não se deve comparar a Paulo, Pedro, Tiago e João. Eles receberam um apostolado único, porque eles receberam um chamado particular e único que não existe mais hoje, ou seja, eles receberam a unção e o chamado e o mandato para escrever, para completar as cartas sagradas, para escrever livros que iriam completar o cânon bíblico. Por exemplo, Pedro escreveu 1 Pedro e 2 Pedro e Paulo escreveu pelo menos 13 epístolas. Hoje, mais ninguém pode dizer que recebeu um mandato para escrever um livro que irá completar a Bíblia, porque a palavra do Senhor já foi revelada de maneira perfeita e completa. Veem então a diferença entre Paulo e nós? Temos que terem atenção a isso, que arrogância, que orgulho de se comparar, medir aos apóstolos do Senhor. Temos que terem atenção a isso, porque estamos num tempo de sedução. É terrível, é grave, é um tempo de confusão terrível, como se a mulher fosse um objeto. A hora é verdadeiramente, particularmente grave. Devemos verdadeiramente despertar-nos.
Que o Senhor vos guarde, irmãos e irmãs, e que possamos permanecer na sã doutrina. Os tempos são difíceis, permaneçam na sã doutrina. Então vejam, Apocalipse 19, no versículo 7, vamos ver o que a palavra nos diz. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E no versículo 9, vejam bem, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós esperamos as bodas, presentemente nós estamos noivos. 2 Coríntios 11 diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Elohim, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Machia. A palavra é clara. Vamos permanecer na palavra, irmãos, efetivamente. Então eu releio a passagem de Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos. É isso as bodas. Nós nos regozijamos e alegramo-nos. Podemos dançar no Senhor, não de maneira carnal, para glorificar o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porquê? Porque são vindas as bodas do Cordeiro e a sua esposa se preparou, e fala-se da ceia das bodas. Então, quando vocês veem, por exemplo, Isaac, quando ele se casou com Rebeca, o servo de Abraão foi, em primeiro lugar, tomar como esposa esta mulher para Isaac. E de seguida, Isaac a tomou e a conheceu, ou seja, teve as relações sexuais com. Quando Dina, a filha de Jacó, foi violada, desonrada por um cananeu, os irmãos de Dina mataram o homem que se tinha deitado com ela e as pessoas que estavam em torno dele, as pessoas da sua cidade. Leiam na palavra do Senhor, meus amigos. Não se deve misturar as coisas, devemos realmente terem atenção. Querem ler essa passagem? Gênesis 34. E saiu Dina, filha de Leia, que esta dará a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, a viu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Então, notem bem o verbo humilhar e o verbo tomar. Siquém, um cananeu, vai capturar Dina e vai violá-la. Lembrem-se bem das escrituras, que as escrituras usavam frequentemente eufemismos. Então aqui o verbo humilhar, em Êxodo 22, é violar. Ele vai humilhá-la e apegou-se a sua alma com Dina, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Então vejam bem que em primeiro lugar deitou-se com ela, violou-a e depois vai falar a seu coração. É muito mau. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, toma-me esta por mulher. Então Siquém procedeu de uma maneira antibíblica, anti-família. Ele, em primeiro lugar, violou a mulher, ele provou, como os falsos profetas o dizem, porque são violadores, e aí está porque é que eles utilizam o verbo provar.
provar as mulheres. Ils violent les femmes. Então eles Et ensuite, violam ils as veulent mulheres parler e leur de cœur pour les seguida épouser. querem falar aos seus corações para Jacob casar com entendit elas. qu'il avait E souillé quando Dina. Jacó Vous viu voyez que bien que fora le verbe contaminada c'est fort, Dina, le verbe e então souiller. aqui o verbo é Donc, forte, contaminar. avoir une intimité ou des Ter rapports uma sexuels avec une intimidade ou femme, relações avec un sexuais homme. com uma mulher ou um homem. Parlons d'une femme, pardon, on parle plus de femmes violées ici. Si un homme Ou couche seja, avec se um homem, si un homme, un chrétien couche um avec cristão, une femme se chrétienne deita com uma mulher cristã avant le antes mariage, avant les noces, pardon, das avant bodas, le festin, le souper, dans le antes do péché. C'est ce que banquete, la parole está no pecado. É o que a dit. palavra Or, diz. ses fils étaient Estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Não apenas porque era um estrangeiro, mas para além disso ele tinha violado, ele tinha contaminado. E a palavra diz que era uma infâmia, e então é forte. E os filhos de Jacó vão usar a astúcia para destruir e matar todos estes homens. E no versículo 13, então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. Então eles falaram enganosamente porque eles fizeram crer a este homem, a seu pai, que eles o iriam fazer. E vejam mais longe. No versículo no 25, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, então depois da circuncisão, eles estavam na dor, que dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a filha de espada a Amor e a seu filho Siquém. Então eles mataram também, mataram todos os homens, também a Amor e o seu filho Siquém, que tinha violado Diná, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Vem? É terrível. E vejam a reação de Jacó. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número, juntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. Eles disseram: faria, pois ele a nossa irmã como uma prostituta? Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Então, deitar-se com uma mulher antes do festim ou antes das bodas? O festim das bodas? Deitar-se com uma mulher antes das bodas? É prostituição. É a prostituição. Aí está, meus amigos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor vos guarde, que nos possamos santificar. O Senhor vem nos buscar. Em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor vos guarde. E sabemos que somos salvos porque o Espírito Santo nos confirma e coloca essa convicção no coração. E somos salvos porque produzimos também a vida do Senhor e que nos faz carregar os frutos e reconhecemos uma árvore pelos seus frutos. Que o Senhor seja bendito e permaneçamos na palavra, no Evangelho, em nome de... E voltarei, talvez, se o Senhor permite, amanhã, para voltar a falar da poligamia, porque tudo está misturado hoje, há uma confusão terrível, uma confusão terrível.
Que o Senhor seja bendito. Boa continuação a todos. Vamos permanecer puros. Quem ainda não está casado, permaneça puro até o casamento, que ninguém vos leve à impureza, a uma vida de deboche. Leiam mais a palavra do Senhor que os ensinamentos dados pelas pessoas deste mundo. Que o Senhor seja bendito. Em nome de Yahushua, o nosso Adon. Senhor, nós te bendizemos, nós queremos permanecer bíblicos, queremos permanecer na tua palavra e que o teu povo permaneça na verdade até o final, na santificação, até às bodas. Até às bodas. Porque nós estamos noivos com Yahushua como uma virgem pura. É preciso que eu leia essa passagem. Há aqueles que querem ir às bodas não estando mais virgens, porque vos é dito para provar antes, e o Senhor me recordou esta passagem em 2 Coríntios 11. Vejam bem. Versículo 1 e 2. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Elohim, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Machia, para apresentar uma virgem pura a Machia. Então vejam bem que nós esperamos as bodas, e o apóstolo Paulo diz que nós estamos noivos e que somos virgens puras, como as 10 virgens. As 10 virgens que esperavam o regresso do esposo, 5 eram sábias e 5 loucas. E nós fazemos parte, evidentemente, das sábias. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, de 1 a 2, que a verdadeira igreja é uma virgem pura. Então, esta palavra fecha todas essas falsas palavras desses pregadores. É grave de deformar assim a palavra do Senhor. É terrível. É terrível. Que o Senhor seja bendito. E tudo está na palavra, meus amigos. Tudo está na palavra. Tudo está na palavra. E aqueles que amam a palavra apenas podem dizer amém, glória ao Senhor, aleluia. É a verdade.